Olha, agora a gente tem uma fofura para abrir o nosso programa aqui, o nosso primeiro bate-papo. Vou deixar com ela, Matilda. Acha que pequeno pode ser gigante. Quando seu rival for grande, não se espante. Se baixar a guarda só por um instante, vai piorar. Só porque a vida é injusta, não é pra você pagar o que ela custa. Se você aceita o mal e nem se assusta, vão achar que pensa isso é legal, mas não é não. E mostrar que não está na sua mão. E só cabe a mim mudar a minha jornada pra reescrever a história já traçada. É bom às vezes ser um pouco levada. Ai, que Muito linda! bem! Que Já que vai ter hot fofura, dog no gente. pote, eu vou pegar um pote pra guardar você pra mim. Ah, tudo bem? Tudo bem, meu amor? Deixa eu te dar um abraço. Você tá linda, que vestido Obrigada. mais lindo. Senta aqui, Lu. Ó. Essa é a Luísa, gente, a charada, minha filha. Ó, vamos chamar o Danilão? Vem, Danilo. Pode entrar aqui também, vamos conversar. Danilo, tudo que é bem? coreógrafo, né? Dessa peça incrível que ficou esse musical, ficou em cartaz aqui em São Paulo, no Teatro Claro. Foi muito legal, né? Me conta um pouquinho, primeiro deixa eu saber da Lu. Me conta um pouquinho, como é que foi estrelar um dos espetáculos, assim, de um filme, na verdade, né? Esse filme que é um dos meus favoritos, por sinal. Como é que foi fazer a Matilda? Aí foi uma experiência incrível, assim, vivenciar com as minhas outras amigas, né? Que a gente era em 4 Matildas, nós éramos em 4. Então foi ótimo, todo mundo lá era muito legal. Tinha 28 crianças no total, então o clima era ótimo, a gente ficava brincando, a gente conversava, era muito bom. Eu Quantos amei. anos você tem? 12. 12. Meu Deus, parece que a Meu gente tá Deus. falando com uma pessoa, gente, de 47 anos aqui na nossa frente. Do tanto que essa menina fala bem. Parabéns, Lulu. Obrigada. Manda bem É, demais. tinha que ser a protagonista, né? Tá vendo? Gente? Com tanto talento desse. E você, Danilo, também na responsabilidade de segurar 28 crianças ali, fazer elas pegarem a coreografia. Como é que foi isso pra você? É um trabalho muito legal. Eram 28 talentos, pequenas estrelinhas. E por trás desses talentos todos tem uma equipe muito grande. Então eu era só uma das peças desse grande quebra-cabeça que é fazer um grande musical. Éramos mais de 200 funcionários em função de levantar um show. O musical, ele é um musical Broadway, um grande musical. Era feito pelo Ateliê de Cultura. E Luísa era uma das nossas estrelinhas, uma das 4 Matildas. Ai. E assim, né, no filme Matilda, uma das marcas registradas da protagonista é o laço, né? Aquela tiarinha, o laço, tudo. Você usa muito uso. também, Mas né? eu amo, ainda mais que é vermelho, né? Uma das minhas cores favoritas. Ah, que Vermelho. Eu amo. lindo. Sabe uma coisa que eu queria saber? Como é que acontecem os testes, né? Porque eu imagino assim, que como a Lulu conseguiu, tem muitas crianças querendo interpretar um papel tão importante assim. Queria saber como é que rola o teste com essa criançada toda, hein? Os processos de audição para teatro musical, eles são bem demorados. Do Matilda, especificamente, foram mais ou menos 4 semanas de audição. E aí a gente vai afunilando os candidatos de acordo com o perfil. Eram mais de 600 candidatos. Uau. E a gente vai afunilando de Pra acordo com o ficar em perfil. Para ficarem 4 Matildas e 24 crianças que foram divididas em 3 elencos. Ou seja, a gente tinha 3 crianças fazendo o mesmo personagem, né? Porque eles têm uma agenda específica, escola, outras atividades. Entendi. Mas todos da mesma idade ou não? Porque no filme tem ela pequenininha e depois ela maiorzinha. No Tá? Matilda, especificamente, cada plot, a gente chama de plot, o personagem, né? Aquilo que você vai interpretar. Cada plot tinha uma faixa etária específica. E como era um musical quase réplica, a gente tinha um perfil que a gente tinha que seguir. Então, determinado personagem tinha que ter tal idade, tal altura, tal naipe vocal. Então, é muito, muito específico, assim, a escolha. Uau, a parte musical também, você que também faz, Não. aí você fica só com a parte da dança Num, mesmo. num de musical, coreografia. especificamente, cada profissional faz uma área diferente. Então, eu era responsável por ser assistente de direção e coreógrafo residente. E aí a gente tinha um maestro, uma direção musical, a direção cênica, uma direção geral que era de um americano.
Então, cada pessoa executa uma função específica. Uau, é muita gente trabalhando, né, pra muita coisa gente. acontecer. É. E, além do mais, a gente sabe que, infelizmente, assim, não que seja o caso de Matilda, eu quero até ouvir vocês falarem um pouco sobre isso, a gente sabe que a cultura não é algo que é tão valorizada no nosso país. Queria saber como que vocês pensam em relação a isso. Eu acredito que Matilda fez o maior sucesso, que deve ter lotado todas as sessões aí no teatro. Infelizmente, já não está mais em cartaz, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho da dificuldade que vocês encontram quando vocês colocam um espetáculo em cartaz. Olha, o primeiro impacto que a gente tem é quem vai consumir esse espetáculo. É infantil, é para criança, porque existe uma diferença muito grande entre fazer um espetáculo infantil e fazer um espetáculo para crianças. A gente está falando de duas linguagens totalmente diferentes. Matilda, especificamente, era um espetáculo para família. Então, a gente tinha aí esse viés de tentar levar as famílias para o teatro. Acho que a maior dificuldade, em termos de incentivo, é a formação desses profissionais. E a gente está falando de crianças. Como é que a gente vai profissionalizar crianças nesse ambiente que tem que ser lúdico e divertido? Então, o desafio numa grande produção em que se trabalha com crianças é deixar isso muito mais leves, muito mais leve. E em termos de incentivo financeiro mesmo, assim. Por sorte, a Luísa tem uma família que a apoia na sua formação artística, mas existem inúmeras crianças que têm sonhos de serem artistas e não têm. E a gente tem ainda uma outra questão que no Brasil a gente não tem muitas escolas de formação em teatro musical. Eu, por exemplo, na minha época, quando eu tinha a idade da Luísa, a minha formação foi, eu fazia aula de canto com uma pessoa, aula de dança em outro lugar, aula de teatro em outro lugar, e eu não tinha nem noção de que isso ia virar teatro musical. Eu fazia porque eu gostava. Hoje em dia a gente tem pouquíssimas escolas de formação de profissionais de teatro musical no Brasil. E é importante e relevante essa formação, porque a gente está falando de formação civil também, né? A gente está falando de arte. A arte transforma tudo, transforma o mundo. E como é que foi? Vocês ficaram quanto tempo em cartaz? A gente ficou 4 meses, 5 meses em cartaz? 4 meses. Quase 5 meses. E como é que você fez, por exemplo, que você estuda? Sim. Como é que foi? Eu sei que teve as outras Matildas, mas como é que você conseguiu conciliar? A mamãe tá aqui, né? A mamãe da Luísa, a Thalita tá aqui, filmando tudo. Me conta como é que foi pra você se dividir. Foi bem tranquilo, na verdade, porque eu estudava e eu fazia aula de canto, aula de dança e aula de interpretação, né, de texto. E aí eu me dividia, mas não era tão difícil assim conciliar tudo. Porque eu me concentrava na escola e eu dividia o meu dia, o meu tempo, pra conseguir fazer tudo certinho e estudar pra tudo também. Porque também tem que estudar pra cantar, estudar pra interpretar e estudar pra dançar. Tudo tem um estudo e pra escola também, né? Muito importante. Sim. E aí as peças eram mais final de semana? Eram. Então na aí verdade, dava... Na verdade, a gente fazia de terça a domingo. De terça Nós fazíamos de terça a domingo, era só segunda-feira de descanso. Deus. Então Isso. foi bem puxado. Nas então. quintas-feiras Foi. haviam 2 sessões, sábado 2 e domingo Isso, 2. domingo 2. E o espetáculo tem faz- quase 3 horas de duração. E aí a divisão entre as 4 participavam do mesmo espetáculo ou vocês... Sim. Como é que funcionava? A gente era em 4, né? E tinha o de terça a domingo. Então, cada dia, uma apresentava uma sessão. legal. E ficavam em duplas, a gente era dividido em duplas. Porque precisa ficar uma de stand-in, que é de reserva. Tá. Se aqui estiver apresentando, se machucar, passar mal, acontecer alguma coisa, algum imprevisto, a que está de stand-in entra no lugar dela. Porque como a gente fica quase a peça inteira, precisa ter alguém de reserva ali, né? Se acontecer alguma coisa. Aí é revezando, por exemplo. Na terça eu apresentava e a minha amiga ficava de stand-in. E aí na quarta ela apresentava e eu ficava de reserva dela. Era assim que era dividido. Teve algum dia que precisou entrar alguém em cena? Teve. Ai, me conta, o que Aliás, foi aconteceu? comigo. Foi bem com você? Então me Foi, conta, eu vou até precisei ajeitar sair. aqui pra ouvir. Foi assim, ia começar o espetáculo e a gente entra na cena, né? Tá. E aí antes de entrar, tipo, faltando 2 minutos pra mim entrar em cena, a minha amiga, que tava de reserva, ela, sem querer, arranhou o meu olho. Não sei, colocou o dedo no meu olho, sem querer. Tipo, ela foi me abraçar e aí eu virei bem na hora. E aí arranhou sem querer. Meu olho, eu não conseguia abrir. Eu, tipo, fiquei com o olho assim, não conseguia abrir. Só que, tipo, faltava 2 minutos e não dava tempo de trocar microfone, de trocar de roupa. E aí eu tive que entrar. E aí eu entrei e pensei, não, só machucou meu olho, daqui a pouco vai passar. Quando eu entrei em cena, a luz bateu, fiz assim, ó. Fechou o olho, tô vendo nada. Aí eu comecei a lacrimejar. Aí quando eu saí de cena, eles já queriam trocar, só que não ia dar tempo. Aí eu fiz mais uma cena só
E aí quando eu saí, a gente trocou de microfone em tipo 1 minuto, assim. No máximo, foi em 1 minuto, a gente trocou de microfone, ela entrou e aí eu fui pra casa, fui pro hospital, aí eu cuidei do meu olho e tal. Uau, gente, olha, pode Foi bem acontecer, corrido. né? Eu vou dizer que eu ouvi a Luísa falando aqui, gente, é realmente essa sensação que eu tenho. Uma mulher já formada, que ela fala muito bem. Com muita propriedade. Pois é, e umas palavras, né, que criança não fala, Lulu. Verdade. Eu quero saber quantos anos você tem de carreira. Eu comecei com meus 8 anos de idade, em 2019, vou fazer a conta aqui, mas eu comecei desde meus 8 anos a trabalhar. 8 anos, e agora você tá com 12. 12. Nossa, olha, eu vou dizer que já tá muito avançada, gente, porque tá Não é. falando super bem aqui com a gente. Olha, eu sei que tem um vídeo aqui dela atuando, né? Eu queria tanto ter ido assistir esse espetáculo, mas infelizmente não consegui. Mas vamos aqui às imagens que estão gravadinhas pra gente poder matar essa vontade juntos. Pode rodar. Que demais. E o público vem, né? Eles gritam, o público vai à loucura. Isso aí Muito são o quê? legal. Os ensaios? Que legal. Ah lá, São- o Danilão passando a Você, coreografia. né, Danilo? Isso foi do nosso evento desse final de semana. A gente fez um Ah. intensivo com 100 campistas num camping. Então a gente tinha várias atividades culturais, além da trilha na lama, tirolesa, Uau. um monte de E aí atividades, foi bem legal. esse final de semana, a gente voltou ontem à noite. Nossa, que bacana. Agora me conta, eu sei que tem 2 versões do filme. O primeiro, Matilda, é de 1900 e bolinha, né? Bem antigo, o De Niro faz, enfim. Tem ali toda uma estrutura de cena. E agora teve essa repaginada, né? Na Matilda, que trouxe com alguns temas de bullying, algumas coisas. A peça, ela é centrada em qual dessas 2 versões? O musical ele é baseado nessa segunda versão. Na verdade, toda essa obra, tanto os filmes quanto o musical, são baseados num livro do Roald Dahl, Matilda. Eles fizeram aquele primeiro filme e depois eles fizeram esse segundo filme baseado no musical que já existe no West End. Então veio o primeiro filme, veio o musical em Londres e aí depois fizeram esse filme musical baseado na peça no espetáculo de palco. Então é baseado mais nessa segunda montagem. A gente tem outras temáticas, enfim. Tanto é que a trilha sonora do filme musical, dessa segunda versão, é toda a do musical de palco. Então, o primeiro filme não tem música, né? Ele é um filme, verdade, ele é uma filme, história. ponto, acabou. O segundo filme é um filme musical baseado no espetáculo musical. Entendi. Que legal. A gente sabe a grandiosidade que é esse espetáculo. Agora eu quero saber da Lulu, que eu tô adorando ouvir ela falar. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou durante o processo de montagem assim desse espetáculo? O que foi mais difícil para você? Foi, como eu era uma das principais do espetáculo, a gente aparecia, ficava em cena seguido por muito tempo durante o musical, né? O primeiro e o segundo ato, a gente ficava praticamente direto. Então, o difícil foi aguentar cantar, dançar e interpretar tudo junto, tudo ao mesmo tempo. E como a gente também já estava em cena antes, a conciliar tudo, fôlego para fazer tudo, conseguir depois fazer as cenas e ter esse Mas teve uma esforço. cena que pra você falou, meu Deus, essa daqui tá muito difícil. Preciso me dedicar mais. Foi a música que eu cantei aqui, Levada. Ah, Foi uma música que a gente tem... O cenário era um quarto e a gente pula a janela. Então a gente pulava, dançava, corria durante, a gente corria o palco inteiro. Então o difícil foi aguentar
ter fôlego para aguentar cantar, dançar a coreografia e interpretar, né? Porque tem que ter o olhar, as expressões para o público também entender o que a gente quer passar para eles, né? Gente, não tô Não, dando muito conta. legal. Não tô dando conta. E tem no filme algumas cenas de efeitos especiais. Sim. Como é que faz isso no musical? Como é que traz isso pro teatro? É uma característica um pouco muito interessante assim do nosso espetáculo, que o nosso diretor de ilusionismo é um cara que veio de Londres e ele é o responsável também pelos efeitos de ilusionismo do Harry Potter em Londres. Uau. E aí ele tem um associado no Brasil, que é o Alício Zimmermann, e eles criaram vários efeitos incríveis. Então, no espetáculo, a Matilda levita, a gente tem várias cenas de ilusionismo que é muito legal. Tem o copo que se mexe, a salamandra que pula na diretora Pula na Trunchbull. diretora. É bem legal. Quem faz a Trunchbull? Perdoa a minha... Aqui no Brasil, Aqui no Brasil. foi interpretado por 3 atores. Um deles era o Cleto Bassi, que era a nossa foram Trunchbull. homens que interpretaram? No mundo inteiro são homens que interpretam. Inclusive, no Sério? primeiro filme, é um homem fazendo a Trunchbull. Tá Juro, brincando? com caracterização. Nunca imaginei. A gente tem cenas casadas, atriz e ator, para criar essa figura de que é um militar, de que é muito bravo, de que é assustador Sim. e muito maior. No espetáculo de palco, originalmente são homens interpretando, então eles ficam muito maiores, mais másculos com relação às crianças. A gente tem inclusive um número da educação física, que ela ensina eles a fazerem educação física, que é meio rígido, assim, meio militarista, e é muito engraçado, é muito divertido. No Brasil era feito pelo Cleto Bassic, do Ateliê de Cultura. Que e também outros- tá todos. Esse ator Tá tá em em todos todas. também. Porque ele é incrível. Ele é maravilhoso. Porque ele é maravilhoso. É. E pelo Vinícius Kaffer e pelo Marco Azevedo, que eram os covers da Trunchbull. Gente, eu tô passada que do primeiro filme era um homem, mas é assim, você vê como a caracterização é muito importante na hora que você vai fazer, porque passa essa verdade real mesmo, né? Então eu acho que para quem tá assistindo, foi assistir, deve ter sido uma experiência incrível. Tem alguma previsão de retorno desse, aquela que perdeu, que tá doida pra assistir, né? De retorno ou não? Vocês vão fazer temporadas em outros estados? Tem alguma... Não, Questão? infelizmente a estrutura do Matilda era muito grandiosa. A gente tinha 9 toneladas de equipamento. O cenário giratório, a gente tinha um palco giratório que ele veio da Europa para ser montado aqui. Então, quando a estrutura encerra, tudo vai para o seu lugar de origem. Então, o palco já voltou e tal. Luísa já está em um novo projeto que a gente não pode divulgar, mas é uma coisa Dá um spoiler pra incrível. gente, meu povo. É uma coisa meio... É musical também? Só pra É gente musical saber. também. Então tá bom. Então esse eu não vou perder, tá? Não. Esse você não vai Por perder, favor. logo ela estreia. Eu também estou em outro projeto que ainda não posso ser divulgado, mas Bem, os protagonistas já foram divulgados Mas aí é nesse com mesmo glitter e projeto? maquiagem. Não, estamos em projetos Também diferentes. Não. Tá. Ai, que Mas legal. logo a gente vai estar divulgando aí os nossos Sim, novos musicais. É um Sabe- desafio, né? Sabe uma sensação que eu tenho? Que quando algum ator ou atriz faz muito sucesso no musical, eles são convidados para fazerem vários outros. É uma verdade ou não? Acho que talvez pela questão do profissionalismo e pela competência, talvez seja mais fácil você trabalhar com uma pessoa que você sabe que funciona do que, de repente, você ficar tentando tirar de alguém alguma coisa. Então, se o ator ou a atriz é competente e faz as coisas brilhantemente, com esse brilho no olhar, é mais fácil e é mais prazeroso você continuar trabalhando. Mas, assim, a gente tem um mercado aí vasto, muitos musicais estão emergindo, vai ter Kinky Boots, Priscila, Hairspray, vai ter um monte de musicais. E tem espaço para todo mundo, assim, mas tem que se profissionalizar. Tem que fazer aula, tem que estudar. Teatro musical é para atleta de alto rendimento. Não é para Qualquer, né? É para qualquer um, mas não dá para ser amador. Entendi. Tem que se profissionalizar. Tem que Você estudar. já cantava, Luísa? já fazia aula de canto e já tinha participado de outro musical profissional, Anastácia. Mas não tem nem comparação com Matilda, Tá, né? Que eu foi a cantava muito protagonista. mais, sim. Luísa foi a Anastácia A jovem. criança, a jovem Anastácia. Ah, que legal. Isso, que é réplica também. Veio igual ao da Broadway pro Brasil. E o cantar do musical é totalmente diferente da gente cantar uma musiquinha exatamente. aqui, né? Tem toda uma questão de técnica, porque tem horas que você fala cantando e tem horas que você canta, né? O que pra você é mais difícil, cantar, dançar ou interpretar? Qual que é o teu ponto? Porque a gente, né, Sim. tem um ponto que a gente ali tem que
Pra mim, eu cuidar acho mais? que é cantar. Cantar? Porque durante as músicas, como eu falei, tem que ter fôlego pra aguentar cantar, atingir as notas certas e fazer tudo bonitinho pro público também conseguir entender, né? E o que é mais fácil pra você, Lulu? Pra mim, interpretar. É a coisa que eu mais amo, assim, do teatro é interpretar, tenho certeza, assim. Eu amo, amo, amo. Você decora muito fácil? Decoro. Ai, porque eu acho tão difícil. Nossa, precisa ter uma mente aqui de elefante, né? E a Matilda tinha muitos textos grandes, porque a Matilda contava histórias, né, pra bibliotecária, a senhorita Phelps. Então a gente tinha um texto muito grande. Então foi um pouco complicado ali decorar, mas também não foi nada. E aí você pode, por exemplo, pegar, porque eu tô perguntando porque eu não sei, tá? Quero saber, às vezes, a dúvida de quem tá assistindo. Pegar esse texto, você poderia colocar palavras diferentes do que estava lá ou tem que seguir o roteiro na risca? É isso que eu tenho muita dúvida no teatro, nos musicais. Sim, você tem que seguir o texto. Se você quiser mudar uma palavra que tem o mesmo significado, que é que já está no texto, tira a dúvida com o diretor geral, né, que era do texto, ou o versionista, que escreveu o texto, né, que foi o nosso roteiro pro português. E aí a gente perguntava se podia trocar essa palavra. Ou ele falava que sim ou não. Não, aí tinha a que gente ia seguir mudando, na tinha risca. que Nossa, seguir. então tem que decorar palavra por palavra. Glória a Deus que eu não sou atriz, porque eu, olha, realmente tem que ter uma cabeça. Eu acho que com 12 anos eu também era A boa Fabi, nisso. gente. Depois... Ela toma remédio pra melhorar a memória e ela esquece de tomar remédio. eu sou exatamente essa pessoa, gente. Olha, quero agradecer vocês, foi uma delícia conversar com vocês. Obrigada, Danilo. Obrigada, Luísa. Passa os contatos de vocês para quem está nos assistindo. E quando puder falar dos novos projetos, por favor, vem aqui e conta pra gente. Sim, claro. Obrigado pelo convite, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, falando dessa importância de dança na vida das crianças, no desenvolvimento cognitivo. É muito legal o apoio aos filhos, a essas pequenas estrelinhas. Se você quiser encontrar a Luísa no Instagram, como é que é? É Luísa Moribe. Luísa Moribe. Luísa Moribe. E o meu Instagram e TikTok é @DaniloSantana, o finalzinho é um underline, Santan underline. Muito Perfeito. bem. Põe as crianças aí para cuidar do corpinho, fazer, né, canto, dança, interpretação. Isso ajuda elas assim a socializar, a ter um contato melhor com os amigos e também descobrir o talento. Às vezes você tem um super talento aí na sua casa e você não sabe, não Verdade. é?